Por que se importar com os muçulmanos? Para alguns de vocês, a resposta é simples. Talvez você tenha amigos ou familiares que são muçulmanos, mas tenho certeza de que a maioria de nós se importa com os muçulmanos porque Deus os ama e por isso Ele quer salvá-los. Mas para aqueles que ainda não sabem ao certo sobre o porquê se importar com os muçulmanos, eu gostaria de ajudá-los a entender o porquê. Muçulmanos são hoje o maior povo não alcançado pelo Evangelho em todo o mundo. Hoje existem cerca de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos. Eu sou professor na Universidade de Biola há cerca de 10 anos e um dos meus alunos me contou que ele visitou uma cidade no Iêmen, na Península Arábica, onde vivem mais de 3 milhões de muçulmanos e nem sequer um cristão conhecido. Nenhum. O segundo maior povo não alcançado do mundo são os hindus, com 900 milhões de adeptos. E, enfim, há cerca de 364 milhões de budistas. Estes grupos continuam não alcançados, e a Igreja tem enviado pouquíssimos missionários ao mundo muçulmano. Menos de 1% dos missionários são enviados para servir entre muçulmanos. Há apenas um missionário para cada 420 mil muçulmanos. 98% dos obreiros cristãos servem em áreas cristianizadas, enquanto a cada 24 horas, 37 mil muçulmanos morrem, e a maioria destes nunca ouviu o Evangelho. Estas realidades são absolutamente chocantes para mim. Pense comigo, não era para ser assim. Jesus Cristo confiou a grande comissão a todos os crentes. Ele disse: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado." Mas alguns de nós talvez não tenham percebido ou entendido o que este mandamento tem a ver conosco. Você pode se perguntar: qual é o meu chamado específico? Qual é o meu papel na Grande Comissão? Nós sabemos que a Grande Comissão é real e, se está escrita na Palavra de Deus, sabemos que é importante para Ele. Se perguntarmos ao Senhor sobre os menos alcançados, a quais povos você acha que Ele nos enviará como resposta? Sim, muçulmanos, hindus, budistas, os menos alcançados, mas os muçulmanos são, de longe, o maior grupo. A maioria dos muçulmanos vive na chamada janela 1040, um termo que, creio eu, a maioria de vocês conheçam. Ela inclui o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia. Os 4 maiores países muçulmanos do mundo são a Indonésia, com cerca de 202 milhões de muçulmanos, o Paquistão, em segundo, com 174 milhões, a Índia, em terceiro, com 161 milhões, e Bangladesh, em quarto, com 145 milhões. Perceba que todos esses países não estão no Oriente Médio. O Islã está crescendo rapidamente no sudeste da Ásia, e lá é que se encontram as maiores populações de muçulmanos hoje. Em 1908, o missionário aos muçulmanos, o Dr. Samuel Zwimmer, disse existirem cerca de 230 milhões de muçulmanos em todo o mundo. Hoje, cerca de 100 anos mais tarde, este número cresceu mais de 7 vezes, com os muçulmanos a cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. O Islã não está desaparecendo, irmãos e irmãs, está só crescendo. O Islã não está somente no Oriente Médio, está na Ásia, está na África, está na Europa, em toda a América, no mundo todo. Mas se nós não os alcançarmos, eles continuarão a partir para a eternidade sem Jesus. Não podemos nos esquecer que, nas próximas 24 horas, 37 mil muçulmanos morrerão sem Jesus Cristo. Será que Deus deseja salvar os menos alcançados no mundo todo? Eu acho que sim. A pergunta é: será que nós queremos? Você se importa com o que o nosso Deus mais se importa? Será que terminar a grande comissão entre os maiores povos não alcançados do mundo está no topo da sua lista de prioridades e alvos?
Desde o começo, vemos Deus colocando em ação um plano para alcançar as nações. No livro de Gênesis, ele fez uma promessa a um homem sem filhos. Ele prometeu a Abraão que seus filhos seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e as areias da praia. Milagrosamente, em sua velhice, ele teve um filho, Isaque, que é o pai da nação de Israel. De Israel veio o Messias, Jesus, que veio para salvar não somente uma nação, mas toda a humanidade. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador torna-se um filho de Deus. Hoje, a descendência espiritual de Abraão é tão numerosa como as estrelas do céu. Atualmente, há cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo. Deus cumpriu sua promessa. Desde o início, Deus tinha um plano de formar para si um povo e é por isso que você e eu hoje pertencemos a ele. Perceba, o fundamento da história de Deus é a missão. Sua história na Bíblia trata do alcance de povos que se tornem seus adoradores. Jesus nos deu a tarefa de fazer discípulos das nações por meio da grande comissão. Assim, a promessa abraâmica continua. É um privilégio poder servir a Cristo para alcançar os muçulmanos. E, para isso, vamos ter que ser bem treinados. Nós temos que deixar um legado. Os olhos do Senhor percorrem a terra em busca daqueles que Ele pode usar, os fiéis. Ele pode contar com você? Pode contar comigo? Contar conosco? Com a Igreja Global no norte, no sul, no leste e no oeste? Para concluir a grande comissão das nações?